Bom dia, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o doutor Antônio Schultz. Competência acadêmica, competência política, com mais um vídeo acerca da política brasileira, mais especificamente no contexto educacional. Como vocês sabem, eu considero o problema educacional brasileiro talvez o pior problema, o problema mais acentuado relativamente ao Brasil como o país não do presente, mas do futuro. E nesse contexto eu atribuo grande parte dos problemas brasileiros em nível educacional ao seu sistema de ingresso no ensino superior. E a propósito desse ensino superior foi divulgado agora uma lista, a lista das universidades, do ranking das universidades internacionais, em que a Universidade de São Paulo, o ranking da QS, que é elaborado por uma agência de consultoria educacional, Simons, que é britânica, apontando a Universidade de São Paulo como a melhor universidade brasileira, que de fato ela é, e melhorando a posição da Universidade de São Paulo da centésima, vigésima posição para a 85ª posição. Como vocês sabem, eu sou ex-aluno da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde cursei um mestrado, e do meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, Unidade USP Bauru. De maneira que eu conheço a infraestrutura da Universidade de São Paulo. E nesse contexto da minha formação acadêmica, eu que fui sempre vinculado ao meio, por muito tempo fui vinculado ao meio acadêmico, hoje estou me aposentando, eu conheço essa estrutura acadêmica. E mais especificamente, por ter me vinculado à pesquisa acadêmica, quando um dado é discrepante, eu procuro analisar a causa dessa discrepância. Me valendo dessa mesma classificação da QS, que eu venho acompanhando ano por ano, a classificação da Universidade de São Paulo foi sempre entre 120, 119, 118, e quando você analisa esse ranking internacional, é normal uma universidade de um ano para outro evoluir uma, duas, três, quatro posições, ou então 5 posições, ou então retroceder 4, 5 posições. Isso aí é normal. Entretanto, você evoluir 30 posições, como no caso da Universidade de São Paulo, nós que conhecemos a Universidade de São Paulo, como ex-aluno, eu conheço a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, na sua essência, ela apresenta, especialmente em relação à formação do seu corpo docente, os mesmos problemas que a pior universidade brasileira apresenta. Se você comparar a USP com a pior universidade brasileira relativamente à formação do seu corpo docente, apresenta os mesmos vícios. Ou seja, é um sistema eleitoral que tem a aparência de concurso público sério, mas é um sistema eleitoral em que o candidato se apresenta à banca examinadora e a banca examinadora aprova quem ela quer. Então, é um sistema eleitoral e que não raramente resulta na aprovação de medíocres sem vocação acadêmica. Então, grande parte do corpo docente da Universidade de São Paulo é constituído por medíocres
Assim como em nível internacional, também grande parte das universidades em nível internacional, o seu corpo docente é constituído por medíocres que ingressaram com base na indicação acadêmica. Contudo, a USP difere das outras universidades por apresentar um corpo técnico em nível de segundo escalão, primeiro e segundo escalão, mais qualificado e também proporcionar uma infraestrutura acadêmica melhor. Então, esse é o diferencial da USP, basicamente a sua infraestrutura acadêmica que proporciona aos acadêmicos e o seu corpo técnico em nível de segundo escalão, que é melhor do que das demais universidades. Então, eu fui pesquisar esse súbito avanço da Universidade de São Paulo, da 120 para 85, posição 85 no ranking internacional. Olhei meio que de atravessado e encontrei um elo que pode justificar esse avanço. Essa Simons, que fez a avaliação do ranking internacional, tem um projeto aqui com o Brasil relativamente a uma certificação que eu particularmente acho que possa ter influenciado nessa melhoria de 30 posições no ranking internacional da Universidade de São Paulo. Além do que, se você analisar a produção acadêmica, a propósito disso, o professor mais medíocre que eu encontrei, que eu já tive, é um professor da Universidade de São Paulo, Unidade Bauru, professor de patologia oral, que não é somente professor da USP Bauru, é também da USP de Ribeirão Preto. Então o professor mágico de Bauru é um exemplo, na minha opinião, desse sistema corporativo, eleitoral, baseado na indicação acadêmica, que também ocorre em nível da Universidade de São Paulo. E quando você compara, basta você colocar lá professor mágico de Bauru no Google, que você vai ter a produção acadêmica do sujeito. Você vê que em 30, 40 anos o sujeito produziu somente mediocridade. Então, grande parte da produção acadêmica, ou a maior parte da produção acadêmica da USP, é porcaria, é trabalho para o sujeito somente, trabalho acadêmico somente para o sujeito ganhar o adicional dele por produção científica. Então, com a devida vênia ao QS, eu não acredito nessa melhoria da Universidade de São Paulo. E existem outras classificações, como o do Times, que aponta a Universidade de São Paulo entre as 200 e 250 posição. E eu, como gosto da média aritmética, como já tem também uma classificação elaborada por uma instituição árabe, se não estou enganado, do Catar, que aponta a Universidade de São Paulo entre as 100 melhores universidades, na posição 70, eu uso a média, eu gosto da média aritmética. 200, 250 posição do 200 do Times, 85ª do QS e a 70ª posição desse ranking aí dos árabes, de maneira que dá algo em torno entre as 100 e 150 posição, que é de fato a posição da Universidade de São Paulo, que, ressalto, ela obtém esse posicionamento por ser uma mega universidade em que a produção acadêmica das suas unidades, diferentes unidades, é somada e computada como uma produção única. Na minha opinião, ela deveria ser computada unidade por unidade. Assim como a USP não deveria ser avaliada como uma unidade única, ela deveria ser segmentada nessa avaliação. E a propósito disso, quando se compara, por exemplo, a USP, que é uma mega universidade, com
universidades melhores situadas no ranking internacional, como as chinesas, algumas, até mesmo universidades turcas, a Universidade da África do Sul, na África do Sul, você percebe que a USP, ela é, na minha opinião, ela é extremamente perdulária a despeito de ser a melhor universidade brasileira. Ressalto novamente que por proporcionar uma melhor infraestrutura a nível de técnico, a nível de segundo escalão. No mais, o pessoal aí do QS aí que me desculpe, mas eu acho que esse contrato, esse projeto de pesquisa em conjunto com objetivando essa certificação internacional para essa agência Simons possa ter interferido nessa avaliação. No mais, Antônio Schitz, competência acadêmica, competência política.